Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 26 de dezembro do ano de 2016 e hoje nós falaremos sobre sonhos. Você que teve sempre interesse nesse assunto, presta atenção então nessa reflexão que eu acho que vai te interessar bastante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os sonhos têm muitas causas diferentes. Nós não temos apenas uma única coisa que pode gerar sonhos. Então, eu vou comentar aqui nessa reflexão as principais situações que podem gerar sonhos dentro do que eu conheço. Não pretendo esgotar o assunto, apenas fornecer uma reflexão sobre ele. Vamos lá. O primeiro passo é entender que muitos sonhos são gerados a partir da nossa própria memória. Durante todo o dia, nós absorvemos diversas informações e quando nós deitamos para dormir, o nosso cérebro aproveita esse tempo para reorganizar as lembranças. E nesse processo, às vezes, nós acabamos sonhando com coisas ligadas ao nosso dia a dia. Então, a pessoa assiste um filme de terror e dorme e sonha com monstros. A pessoa teve um dia estressante no trabalho, chega em casa, dorme e sonha que está trabalhando. Então, são reflexos de experiências que nós tivemos durante o dia. Vamos dar mais um passo. Existem sonhos que são produtos do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o aspecto mais oculto do nosso aparelho psíquico e é como se fosse um porão. As nossas pulsões estão lá dentro. Ou seja, os nossos desejos e também os nossos medos. Como o inconsciente não fala de forma verbal, ele utiliza de símbolos. E esses símbolos vão criar sonhos e vão permear os nossos sonhos. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho em que ela foi uma princesa na Idade Média do reino X. E, na verdade, esse sonho nada mais é do que um desejo de nobreza que ela tem dentro de si. O cara tem um sonho que ele é um guerreiro viking e, na verdade, isso não passa de um processo que ele está vivendo no momento em que ele está tendo muita dificuldade, ele está lutando e não está vencendo. E aquilo vai se transformar no viking, que era o personagem do Asterix que ele via quando era criança. Enfim, o inconsciente faz essas coisas loucas mesmo. Vamos dar mais um passo. Existem sonhos que são recortes de lembranças de uma vida passada. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa dorme e ela tem aquele sonho em que ela fala: eu encontrei minha mãe, mas a minha mãe estava diferente. Parecia que a gente estava em outro tempo no passado. Eu mesmo estava diferente, parecia que meu corpo era outro, eu era de outra cor. Você já deve ter tido esse tipo de sonho. É um indicativo de que aquele sonho seja um recorte de lembrança de algum momento do seu passado espiritual. Vamos dar mais um passo. Existem sonhos que são causados por influência obsessiva. No livro Os Missionários da Luz, o André Luiz mostra um caso desse, quando ele está indo com o mentor Alexandre visitar um médium e chegando lá, ele vê o médium parcialmente desdobrado e uma entidade obsessiva influenciando ele com a sua carga negativa, produzindo uma série de pesadelos. Então aquele sonho ruim era motivado pela influência espiritual nociva que estava ali perto. Vamos dar mais um passo. Agora a gente chega no sonho que gera mais expectativa para as pessoas. É aquele momento em que você dorme, o espírito consegue se emancipar do corpo. Algumas pessoas vão chamar isso de emancipação da alma, outros vão chamar de projeção astral, outros vão chamar de desdobramento espiritual. Enfim, são vários termos diferentes para a mesma coisa. Quando nós saímos do corpo, nós temos possibilidades, embora algo limitadas, de andar entre planos. O que vai garantir para onde eu vou
é a minha evolução espiritual. Então, se eu sou um espírito mais evoluído, eu posso subir. Se eu sou um espírito inferior, eu posso descer. Ou se eu for com uma grande maioria, eu fico no terra a terra mesmo. Seja como for, o espírito está parcialmente liberto do corpo e sempre consciente. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu quero sair do corpo consciente. E eu falo, peraí, mas quando sai do corpo não é o espírito está sempre consciente, ou o espírito virou zumbi. Então como é que eu vou sair do corpo sem estar consciente disso? Há uma confusão entre sair do corpo consciente e se lembrar plenamente de tudo que viveu no período de sono. É diferente. Então o que as pessoas chamam de sair consciente do corpo nada mais é do que preservar a lembrança daquilo que se viveu enquanto se estava fora do corpo. São coisas diferentes. Muito bem, então você saiu do corpo, aí você teve aquele sonho em que você encontrou seu pai, que já morreu tem 10 anos, e você encontrou ele num jardim, num lugar muito bonito, muito florido, e vocês se abraçaram, e aí você acorda com aquela impressão de que aquilo foi real. Muitas pessoas me perguntam se a gente deve avaliar um sonho pela nitidez, se ele está em Full HD ou se ele não está. Eu digo não. Isso não importa. O que importa é a sensação. Qual foi a sensação que você teve quando você acordou? Muitas pessoas acordam de um sonho maluco e falam, credo, que coisa doida que eu sonhei, isso é coisa da minha cabeça, porque não porque não foi nítido, mas porque ela tem a sensação de que não é real. Quando é um encontro espiritual, ainda que ele não seja muito nítido, porque o nosso cérebro ele é muito material, quando o espírito retorna para o corpo e o cérebro espiritual se acopla ao cérebro material e ao repasse de informações, o nosso cérebro material nem sempre consegue registrar com fidelidade a experiência lúcida que eu vivi. E aí por isso às vezes fica meio apagado, meio desconexo. O nosso cérebro ele não capta muito bem essas informações. E a gente acorda com aquela certeza, não era sonho, era meu pai. Eu vi ele, eu abracei ele, eu senti que era ele. Então isso é indicativo de que o sonho que você teve, na verdade, foi um encontro espiritual genuíno a este respeito. Bom, essas são as causas que eu conheço e que podem gerar sonhos. Como vocês viram, foram muitas causas. É praticamente impossível que uma pessoa diferente de você próprio que teve a experiência tenha condições de avaliar o que você sonhou, que é o que mais acontece. As pessoas às vezes me procuram e falam assim, Léo, eu sonhei que eu estava chegando na minha casa e de repente eu vi um gato pulando da janela. Quando eu olhei para trás eu vi minha mãe. Quando eu virei para frente já era noite. O que significa isso? Eu falo, não tenho ideia, porque você viveu essa experiência, não foi eu. É você que tem que ter condições de avaliar se isso é coisa da sua cabeça ou se é real. E pessoalmente eu acredito que muitas coisas você vai ter a impressão de que eram reais e no fundo não vão ser, enquanto outras não vão parecer reais e no fundo serão. Porque o sonho é um campo muito louco, muito bagunçado, de múltiplas causas diferentes. E não tem como uma pessoa externa a você fazer uma leitura correta de uma experiência que aconteceu dentro da sua cabeça. Então, mesmo quando nós encontramos profissionais que interpretam sonhos, como os psicanalistas, eles só fazem uma interpretação quando a pessoa está num processo terapêutico e ela já tem algum conhecimento da personalidade do sujeito. Aí ela vai fazer algumas interpretações. Mas interpretar o que é? É você olhar alguma coisa e dar sua opinião. Não quer dizer que é verdade. Não quer dizer que está certo. Como não quer dizer que está errado. É apenas uma opinião. É o que ela está vendo. É o que ela está te passando. Pessoalmente, eu acredito que o único jeito de você ter uma informação concreta, uma certeza a respeito do sonho, é se alguma entidade te falar. Às vezes isso pode acontecer. A entidade chega para você e fala. Por quê? Porque os espíritos, eles têm muito mais percepções do que nós encarnados.
Nós somos limitados pela matéria. Eu posso ser médium há 500 anos, posso ser pai de 500 filhos de santo. Eu ainda sou gente. Eu estou limitado pela matéria do meu corpo. Eu posso ser um excelente médium, mas médium é apenas um fantoche na mão do espírito. Não é ele que causa o fenômeno. Ele não tem as percepções que o espírito tem. Então, ainda que ele seja um excelente médium, ele não tem percepções que possam entrar nos domínios da sua mente, sentir a sua energia, fazer uma interpretação correta do que foi lá, o que seja lá o que for que você sonhou ou da experiência que você teve. É por essa razão e por tantos sis e senões que eu, particularmente, falando por mim, não dou valor aos sonhos. Eu posso sonhar coisas boas, posso sonhar coisas negativas, eu simplesmente não me importo com isso e até o momento nunca me fez falta. Conheço pessoas, como a minha mãe mesmo, que tem uma facilidade enorme para sonhar, principalmente com os familiares. Ela fala, encontrei sua avó, encontrei seu tio. Ela tem essa vivência espiritual, para ela isso é muito real. E isso já acontece há tantos anos que ela já sabe que não é coisa da cabeça dela, é uma vivência espiritual. Mas ela tem e eu não. Então eu não ligo para os meus sonhos. São causas muito diferentes. É muito difícil você ter certeza daquilo que você está sonhando, né? Se é real ou se não é. Então eu prefiro ignorar. Mas e você? O que você prefere fazer? Você é dessas pessoas que dá muita importância aos sonhos, tenta desvendá-los, encontrar as mensagens ocultas? Ou você é que nem eu, acordou, não liga mais, esquece que sonhou e vida que segue? Bom, espero que você tenha gostado. O objetivo da reflexão é apenas fornecer opinião para te ajudar a pensar, para dar um direcionamento, para estimular, quem sabe, a estudar mais sobre o assunto. Vou parando por aqui. Se você quiser mais reflexões, acesse mediumdeumbanda.com. E se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com. E se você quiser entrar em nossa lista de transmissão, para você receber as reflexões e textos diretamente do seu WhatsApp particular, basta você me chamar e escrever a palavra cadastro, que eu te coloco na lista. Assim que eu soltar uma reflexão, você vai recebê-la e não terá que ficar procurando nos grupos, ok? Um abraço a todos, até a próxima reflexão.